Estava falando aí sobre essas possibilidades, né? E muita gente no mercado tem comentado que tem uma pessoa que pode tentar trazer um pouco mais de calmaria ou de tranquilidade, né? Ou tirar um pouco de todo esse peso, que é o presidente falar, né? O que a gente gostaria de ouvir, né? Um compromisso mais forte com o fiscal e até mesmo adotar medidas mais responsáveis, principalmente depois das últimas falas ali no fim de semana, aquela entrevista que ele atacou o mercado, atacou o Banco Central, enfim, né? Um sinal de pacificação, né? Ou de bandeira branca do presidente Lula com responsabilidade fiscal poderia trazer uma tranquilidade maior para o mercado. Você vê essa possibilidade ou ela está totalmente fora de questão, Daúde? Olha, o presidente precisa olhar a pesquisa que saiu sobre a sua aceitação, né? Hoje, ele perdeu rapidamente 10 pontos. Ele já está com um nível maior de rejeição do que de aceitação. Para quem começou um governo com um nível, uma diferença muito grande e já perdeu tudo isso, está aí o resultado. Então, não precisa assim, muita visão, né, para que ele caia na real e faça o que tem que fazer. Quer dizer, ele está perdendo a popularidade. Então, essa conversa de querer proteger tais posições, eu acho que é importante. Eu acho que o Lula tem, né, essa característica de defender o mais pobre, o que é justo. O que é justo, ninguém é contra isso, ninguém é contra esse pensamento. O que eu acho que nós não podemos concordar é a forma como está sendo feito isso, que está levando a essa realidade, é só isso. É só isso. Então ele tem que perceber que essa estratégia dele de não ser mais duro, né, de não ter firmeza, exatamente está levando ele a perder a popularidade. É o que ele não quer, porque ele pretende se reeleger em 2026 ou indicar alguém, né, de sua confiança. Então, para isso, ele precisa, nesse momento, ter uma decisão dura. Evidentemente que não vai agradar a todos, mas já não está agradando ninguém, né? Então, ele precisa realmente pensar nisso, Felipe. Então, essa questão dele ficar patinando nessas conversas, o que vai fazer, nos discursos, que ataca o Banco Central também é vítima, e o Banco Central tem uma função constitucional e tem os instrumentos que eles são dados para poder atuar, né? Então, é tudo nesse sentido. Agora, eu vejo isso como preocupação, que quem deveria cuidar disso é o Legislativo e o Executivo, para tentar não deixar a situação se deteriorar de tal forma que depois fica difícil você corrigir. Ô Daúde, eu quero trazer aqui o Bruno Musa, economista, sócio da Coavero, também tem sempre na nossa programação. Ô Bruno, já repassar a pergunta para você também, né? Você vê possibilidade do presidente fazer aquele famoso meia-culpa para tentar acalmar o mercado ou as apostas são cada vez mais dobradas? Bom dia a todos, bom dia Daúde, Paulo, Felipe, a todos que nos ouvem. Bom, falar depois do Daúde é complicado, né? Ele esmiuçou e deu todos os detalhes possíveis do que está acontecendo. Eu acho que está muito claro, Felipe, que o Lula não quer fazer meia-culpa com ninguém. Ele tem um posicionamento dele que depois da cirurgia, quando ele foi ao Fantástico domingo dar entrevista a Sônia Bride, ele simplesmente falou aquelas palavras mostrando que ele não tem a menor preocupação, inclusive com o bem-estar das pessoas. Parece que eles têm uma dificuldade imensa em entender que o que acontece no mercado financeiro é replicado para a vida real das pessoas, especialmente para os mais pobres. Então, quando a curva de juros sobe, encarece o crédito das empresas. Muitas não conseguem rolar as suas dívidas com esses juros tão altos, que a culpa não é do Banco Central, a culpa é do governo que gasta mais do que arrecada, e o Banco Central técnico, inclusive com aqueles que o próprio Lula indicou, são obrigados a subir a taxa Selic para conter essa inflação devido aos gastos públicos exacerbados.
Portanto, isso complica a vida das empresas que acaba muitas vezes quebrando, demitindo pessoas e aumentando o desemprego, que já fiz um vídeo explicando que não é de 6,5%. Inclusive saiu uma matéria há pouco tempo mostrando que algumas pessoas, alguns economistas, alertando que 37 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, dos 55, deveriam ser incluídos como desempregados. Portanto, esse desemprego também é uma metodologia completamente conturbada aí, para não dizer outras coisas. Em meio a tudo isso, o dólar vai para 6,20, que também replica na vida real das pessoas. Ontem eu peguei um táxi e ele pensava muito parecido comigo, sem os detalhes técnicos econômicos. Ele falou, eu toco minha vida e tal. Aí eu falei, mas a política interfere na tua vida, porque o preço da gasolina sobe quando o dólar sobe. Você vai trocar o pneu do teu carro, também ele sobe, porque tem commodity dolarizada no meio do pneu. Quando eles sobem os impostos drasticamente para importação, grande parte da sua troca, por exemplo, de um filtro, de qualquer peça do teu veículo, interfere diretamente no teu bolso. Eles estão corroendo o nosso poder de compra. Mas quando ele vem no Fantástico e fala aquelas palavras que o único problema do Brasil é os juros a 12, que justamente é proveniente para uma resposta dos gastos públicos exacerbados, ele simplesmente mostra ou um paralelismo no mundo que ele vive frente à realidade, ou realmente uma falta de preocupação com as pessoas, que é justamente o meu ponto. Para mim, ele nunca teve uma preocupação, ele sempre teve um projeto de poder. E quando ele fala isso, tudo que o Daoud falou, ele mostra que ele não quer fazer nenhum tipo de aceno ao tal mercado, que, para finalizar, eu completo, como eu sempre falo, não são 10 pessoas em volta de uma mesa com capuz preto querendo mal da esquerda. São agentes, milhões de agentes econômicos ao redor do mundo, precificando o valor presente de um risco presente e futuro brasileiro.